Olá, continuando, né? Nossa 10ª aula online. Falamos ontem sobre o resumo, né? Desde a semana passada, com alguns materiais, do início da semana e quinta e sexta, né? Acho que foi mais precisamente na quinta. E agora teve já alguns alunos que já entregaram o resumo, né? E já tiveram notas positivas. Mediante esses alunos que já entregaram, já eu vou adiantar, né, a questão da resenha, mas não é para ninguém entrar em pânico, tá? Porque nós vamos ter ainda esse feriado e mais a semana que vem para fechar essa resenha, né? E esse resumo. Então não quero desespero de ninguém. O importante é que vocês compreendam um fator primordial, que é a questão da leitura. Eu tenho dificuldade? Tenho. Eu tenho muitas incompreensões, mas eu preciso saber de algo fundamental. Eu preciso ler, né? A leitura, ela perpassa qualquer crítica que você vai fazer, qualquer entendimento que você vai fazer, né? É uma base para você. Então, não adianta ficar se lamentando. Eu não sei escrever, eu não sei. Se você não lê, realmente você não consegue escrever. Você não consegue fazer uma interpretação precisa daquilo, né? Então, ninguém entra em pânico, tá? Nós vamos, quem não finalizou o resumo vai finalizar, né? Com apenas uma lauda, já está tudo disponibilizado. E aqueles alunos que já entregaram o resumo, eles vão partir para a resenha crítica, que é algo mais específico, mais amplo, né? Vai permear em torno de 5 laudas, uma de referência. A diferença entre o resumo e a resenha é simples. O resumo é em uma lauda, eu tenho que ser conciso, coerente com um tema, com uma obra, né? Já a resenha não. A resenha eu posso trazer outras referências para permear o conteúdo específico que está sendo estudado, tá? Então, é isso mais ou menos. Professora, por que é interessante estudar a resenha crítica? É muito importante, principalmente na área de vocês. Quando for destinado para você realizar alguma tarefa no âmbito de um escritório de contabilidade ou no âmbito de uma gerência, você vai ter que ter esse conhecimento internalizado para você desenvolver tarefas. O chefe vai pedir, faça um relatório. Como é que você vai fazer esse relatório? Você tem que saber interpretar, você tem que saber criticar. Você tem que, de um assunto, esmiuçar vários outros, a nível de entendimento geral para os colaboradores. Então, é de fundamental importância conhecer, saber sintetizar, no caso do resumo, e saber esmiuçar ideias sobre um conteúdo específico, né? De forma que eu posso acrescentar ideias de outros autores falando daquele tema, ok? O nosso tema vai ser em torno do texto que eu vou disponibilizar para vocês. Ele não é muito grande, né? Vai ser em torno do empreendedorismo, né? Que vai estar elencado nas duas disciplinas, tá? Contábeis e ADM. Exercitando. Então, essa é chegada a hora. Nós vamos ter ainda no final do curso o projeto, né? Algumas nuances sobre o que seria um projeto, apenas para nível de entendimento geral e formar, junto com a atividade complementar do ENAD, a nossa N3. Mas, no momento, nós vamos exercitar apenas com o nosso resumo e a nossa resenha, que vai fazer parte da nossa N2. Conceito, né? O conceito de resenha. Saímos do resumo, partimos para a resenha. Um objeto maior, né, que nós vamos emitir uma avaliação sobre o texto. Professora, eu preciso ler o texto todo? Claro que precisa. Se você não tiver, né, um apanhado geral do texto, você não vai ter como emitir conhecimento sobre ele. Tem pessoas, alunos que eu já vi nos resumos, que conseguem emitir uma significação crítica no decorrer do texto. Tem pessoas que não,
que vai elencar o objeto do texto, vai desenvolver o texto de acordo com a ideia do autor, e no final vai fazer, né, as conclusões sobre esse pensamento crítico. Tem pessoas que conseguem desenvolver isso no decorrer do processo, né? Então, é muito interessante esse conceito. Então, eu vou o quê? Eu vou aferir uma avaliação, ou positiva ou negativa, sobre o texto que eu acabei de ler. E vou também atrair ferramentas de outros autores que falam também do tema, para enriquecer ainda mais a minha resenha crítica. Ao ler, o que eu preciso me concentrar, né, na hora de estar fazendo a leitura do artigo que eu vou mandar? Identificar o tema tratado pelo autor, que no caso de vocês vai ser o empreendedorismo, tá? Destacar as partes mais importantes, é aquele fichamento que eu inclusive mandei no início, né? Como se faz um fichamento ali é fantástico para você fazer uma resenha. Quem consegue manusear aquele fichamento com o autor, página, ideias do autor, quem é que falou mais no texto, quem foi esse autor, referência desse autor, o fichamento aí um objeto fundamental para vocês estarem utilizando na vida de vocês, para tudo que vocês forem fazer nesse ambiente aí, tá? Principalmente no ambiente de trabalho. Com a posição do autor sobre o tema, né? Primeiro a posição do autor e depois qual a sua posição sobre o assunto tratado. Que aí você pode permear no decorrer do texto ou apenas no final. A estrutura, né? Não se preocupe, que no modelo vocês vão já visualizar. Eu vou explicar direitinho como é que vai fazer essa estrutura. Mas aqui adiante vocês também vão perceber essa estrutura aí. O título, né? Referência, dados do autor. O resumo em si do trabalho que você leu e depois a avaliação crítica. Então, a estrutura geral de uma resenha é essa. Ela vai apresentar no mesmo padrão do resumo o backup do autor, o ano da obra, o nome da obra e a biografia do autor ou dos autores. No caso de vocês, vão ser 2 autores. Mas não se preocupe que no final do artigo tem a biografia dos 2 autores, para facilitar mais ainda a vida de vocês, né? O que vocês vão ter que fazer é resumir, né? Para caber ali nas 7 linhas que pode ser realizado numa resenha. O resumo é no máximo 5 e a resenha você pode delinear, principalmente como são 2 autores, você pode estar fazendo em 7 linhas, ok? Mas também não precisa ir para 7 linhas. Se ficar compreensível, né? Pode centrar apenas nas 5 linhas, igual no resumo, tá? Aquele backup inicial lá, na primeira parte da folha, né? A primeira parte. Aqui, na resenha, nós vamos ter uma estrutura diferente, vocês vão visualizar no que eu vou mandar para vocês, porque tem o slogan da Fax, né? Resenha crítica, e aí vem o backup do autor, do livro, da obra, né? Ou dos autores, no caso agora, ok? Como começar? Citar a obra que será resenhada, claro, né? Porque automaticamente quando o interlocutor vê resenha crítica, ele vai saber que alguém fez essa resenha crítica. De que obra, né? De que obra é que foi aferida essa resenha crítica? Escrever um parágrafo sobre o conteúdo da obra, né? E depois, o que é permeável aí? É atrair logo de cara o seu leitor. Você vai fazer um resumão, tá? Em um parágrafo sobre essa obra, em termos de um contexto geral. Acho que aqui tem um exemplo. Tem, olha, aqui no caso, né? Ele colocou o tema do livro, né? Ele colocou logo no início. Ele iniciou a resenha dele. O resenhista fez como? Língua e liberdade por uma nova concepção de língua materna e seu ensino. Olha, Lia Luft, né? 1995, página 112. Então, ele já destacou no texto aonde ele vai aferir, né, o comentário dele. E aí ele já começou. Do gramático Celso Pedro Luft, né, traz um conjunto de ideias que subvertem a ordem estabelecida no ensino da língua materna por combater veementemente o ensino da gramática em sala de aula. Então, ele já mostrou onde é que vai centrar o pensamento e a crítica dele. Ele já trouxe, né?
que é no ensino de língua materna, um combate, né, a essa questão da gramática em sala de aula. Por que o professor tem que se ater somente na gramática? Por que ele não pode utilizar de outros tipos de aulas, outras aulas dinâmicas, né, para interação, para o aluno querer mais ir para a escola, querer aprender mais, né? Então, você tem que logo de cara mostrar o seu potencial de escrita, contracenando as suas ideias com as ideias do texto em si, ok? Crítica. O que é criticar? Gente, não vão levar para o lado pejorativo. Ah, vamos criticar, né? Porque eu vou falar mal mesmo. Não, nós temos que ter essa interação do que é uma crítica com argumento, né? A posição do resenhista deve estar presente em todo o texto. O tom da crítica poderá ser moderado, respeitoso, né? Ou agressivo, etc. Porém, tem que ser num tom moderado, não em tom pejorativo, né? É igual aquilo que eu falo sempre para vocês. Nada de ser negativo demais ou positivo demais, né? Vamos conseguir fazer uma crítica argumentativa. Você pode estar utilizando do seu conhecimento ou você pode estar buscando conhecimento de outros autores, né? Ah, eu não gostei do que esse autor falou sobre o empreendedorismo. Eu gosto mais do que o Chavinato fala. Então vai buscar o Chavinato. Ah, não, o Leite ele tem um conceito especial sobre empreendedorismo. Então eu vou trazer o Leite para a minha discussão. E claro que no final, esses autores que vocês estão trazendo para a discussão, eles vão ser citados de forma direta e indireta, né? E eles vão o quê? Eles vão fazer parte da referência da resenha, da sua resenha, né? Ele pode até não fazer parte da resenha do texto em si, dos dois autores que vocês vão trabalhar, mas ele vai entrar na referência, porque você utilizou ela, né? É dica. Olha, é a mesma coisa que eu falei, o resenhista crítico mostra as falhas presentes na obra, porque tem, né? Em todo contexto tem falhas, tem positividade, tem negatividade, informações desencontradas, e quando merecido, dar elogios ponderados, sem rasgar a seda, quer dizer, não ficar, meu Deus, que texto maravilhoso, ai, minha Nossa Senhora, que homem divino, não, né? Nós temos que ser moderado. Apesar da sua análise técnica e equilibrada, o resenhista não possui o direito de deturpar o conteúdo do livro e o pensamento do autor da obra, né? Olha, Marconi Lakatos afirma isso. O que eu não posso fazer? Eu tenho que moderar o meu pensamento. Tem pessoas também que, quando realiza algum tipo de crítica, acaba com a obra, né? Fala, meu Deus do céu, tem que jogar no lixo, gente, isso não existe. Todo pensamento, né, emitido em forma de oralidade ou de escrita, ele tem um motivo real de ser. Ele tem uma vacância de existência. Então não adianta eu ser pejorativo ao extremo ou eu ser positivo ao extremo. Então vamos ser moderados com os conteúdos críticos resenhados por você sobre aquela obra, né? A obra, ela merece um respeito, né? Ela está ali, ela foi publicada. Então, não foi fácil para os autores conseguir publicar aquela obra. Então, se ela foi publicada, ela tem um interesse maior de existência, né? É o uso da terceira pessoa, né? Buscam, né? Forçam, né? Imitem. Vamos usar sempre esse contexto. Não vamos deixar que a primeira pessoa... Eu acho, gente, isso é muito piegas, isso aí não existe mais. Vocês são alunos de academia, né? Esse percurso aí lá do ensino médio, da 5ª série do 6º ano já acabou. Eu acho que é muito legal esse texto, né? Ai, eu gostei muito, gente, isso aí acabou. Agora nós temos que ser mais concisos, mostrar que nós somos mais preparados, né? Evidenciam qualidade no texto lido, né? O autor, perante os fatos, denota, né, conhecimento sobre o empreendedorismo. Então, nós precisamos manter alinhado essa terceira pessoa, tá? De um trabalho em conjunto e não algo seu, né? Numa redação do Enem, se você coloca, eu acho que o cinema é muito bacana, essa redação não vai ser nem lida mais, né? Porque você está se identificando. E nós conhecemos um apanhado geral dessa terceira pessoa e não dessa primeira pessoa, né? Isso
Isso aí todo mundo já tenho certeza que tem domínio sobre isso. Resenha de texto, né? Que é o que nós vamos fazer de um artigo maravilhoso sobre empreendedorismo. Objetivo: elaborar comentários sobre um texto para publicação e divulgação, né? Aqueles textos, aquelas resenhas excelentes, é claro, que eu posso estar combinando, né, com o aluno para publicarmos. Quase não saiu, né? Posso ser co-orientadora e aí junto nós vamos publicar essa resenha, né? E é claro que a partir do momento que você publica a resenha, você também está apto a receber comentários sobre a sua resenha, né? Você deixou de ser você deixou de emitir a sua opinião no texto de alguém, agora alguém vai emitir a opinião no seu texto, né? Isso aí é interessante. É um diálogo assim, ó, que denota amadurecimento do escritor. Por que a escolha da resenha? Eu quero direcionar vocês para o mundo acadêmico. Eu quero que vocês façam parte desse mundo acadêmico. Porque estudar não é só passar, não é só trilhar aquele caminho ali e pegar o diploma. Gente, estudar vale muito mais a pena. Muito. Eu sei que tem muita dificuldade, mas precisamos, né? Nós precisamos desse ato de estudar. Porque é isso que salva. Formatação. A resenha inicia-se com a abertura de um cabeçalho, onde eu já expliquei no início, né? A estrutura, ela tem a introdução do tema, você vai desenvolver esse tema e aí vai concluir. Aquelas pessoas que conseguem, na introdução, no desenvolvimento, trazer a crítica, meus parabéns. Meus parabéns. Certíssimo. Não vai ter muito trabalho quando finalizar, né? Porque ele já destacou, ele já norteou o texto dele de críticas, então, positivas ou negativas. Então, no final, ele vai ter mais compreensão moderada para conseguir finalizar, né, com mais perspicácia esse texto. Então, aquela pessoa que consegue trazer a introdução do assunto lá, destinada pelos dois autores, desenvolve a temática a partir dos tópicos, né? O que eles desenvolvem. E aí, no final, traz a crítica no apanhado geral, tranquilo, né? Tranquilo. Também não tem problema nenhum. Você pode estar fazendo isso, tá? Modelo de resenha, lá em cima, olha, o autor, sobrenome, igual no resumo. Professora, eu estou aprendendo aqui no resumo. Então, quando você for para a resenha, você vai ficar craque. Lembrando, né, que na resenha não é igual ao resumo, que na resenha tem parágrafo, né? Eu vi um aluno falando, eu aprendi a fazer com parágrafo, e agora? Não, calma. O resumo, né? A produção textual do resumo, ela é sem parágrafo, porque ele vai pertencer a um nível quando você estiver fazendo artigo, que é daquele jeitinho, TCC, artigo, né? Então, você tem que aprender da maneira certa. E o artigo, quando você vai fazer o artigo, que você traz o resumo, é naquele padrão. Então, nós não podemos fugir. É regra da ABNT 60-20, 60-21, 60-22 e 60-23. Então, eu já vou logo aprendendo, ok? Mas a resenha não, calma, a resenha agora eu posso respirar, eu posso fazer aquele parágrafo de 1 e-mail. Obrigada, professora Rose, né? E a BNT, que nos proporciona esse alívio, porque eu também não gosto de escrever sem parágrafo, tá? Pinica a pele quando eu vejo um texto em Word sem parágrafo. Claro que nós temos o parágrafo, mas agora na resenha nós vamos estar podendo utilizar esse parágrafo com o espaçamento de 1 e-mail, né? As credenciais do autor, olha, aqui tá bem explicadinho para vocês, né? Voltem no material o tanto for necessário, né? O resumo da obra, né? Olha, aí tá explicando tudo. Depois que eu faço o autor, obra, edição, né? Depois eu coloco as credenciais dos dois autores, que no caso vocês vão utilizar lá os que têm. Depois eu faço o resumo da obra. O que seria isso? De que trata a obra? Qual a sua característica principal? Qual a perspectiva de tratamento do tema? Qual o problema focalizado? Qual o objetivo do autor? Então, eu vou descrever um conteúdo, né? Então, professora, eu não sei o que é objetivo. Objetivo é algo que está centrado no próprio texto do autor. Você não vai precisar criar um objetivo, né? Ele já vai destoar no texto dele esse objetivo. Professor, e problema é o quê? Problema é algo que ele vai trazer
Como está sendo vigorado o empreendedorismo nesse mundo contemporâneo? Aí é o problema dele. Depois ele vai partir para as ideias principais desse empreendedorismo e da ocorrência dele. E aí é o problema maior dele. Que é claro que são as ideias desse problema que ele vai trabalhar para um resultado final. E isso, com certeza, ele já fez lá no artigo dele. Você só vai ter que descobrir nas entrelinhas onde é que está esse problema. Qual é o tratamento do tema, né? O principal, a perspectiva. O que seria esse empreendedorismo? Já estou dando spoiler, né, do artigo. Não posso. Tá? Ok? Então, tudo está lá. Aí é a sua percepção, a sua interpretação, a sua leitura é que vai trazer esses argumentos aí para a sua tese, para a sua resenha, para os seus argumentos. Resenha crítica, né? Nós estamos trabalhando. Lembrando que o resumo tem os 3 tipos, né? E aqui a resenha também, né? Tem também o informativo, tem o descritivo e tem a resenha crítica, que é o nosso foco, né? Vamos logo trazer para a realidade essa criticidade. Apreciação do resenhista, né? Qual a contribuição da obra para a área? Isso aqui é no desenvolvimento, né? Nós vimos lá o início, né? Agora nós vamos ver no desenvolvimento o que eu posso estar elencando. Qual a contribuição da obra para a área? Qual a sua coerência interna? Por que é interessante trabalhar o empreendedorismo no curso de contábeis e ADM? Qual a originalidade do texto? O texto, ele encontra-se publicado no Cielo, é uma dos periódicos mais famosos que existe. Então, é interessante que ele esteja lá. Então, é porque ele é bom, ele é positivo, ele é excelente. Qual o alcance do texto? Será que o texto faltou falar alguma coisa sobre esse empreendedorismo? Que eu posso estar buscando outros autores para contracenar? Qual a relevância do texto, né? Nesse contexto de ADM contábil, nesse contexto competitivo do mercado de trabalho. A conclusão está apoiada em argumentos, em fatos, em quê? Em que ele se apoiou para discutir essa questão do empreendedorismo nessa questão social, nessa questão competitiva do mercado? Por que é importante ser um empreendedor em tempos de crise, principalmente agora nessa questão do coronavírus, né? Então, a linguagem ali ele está só falando, né, que deve ser acessível, é claro. Eu não vou escrever de forma simples, eu posso usar vários conectivos, como já foi aferido aqui em outras ocasiões. Contudo, no entanto, portanto, porém, mais, odiernamente, ademais, em linhas gerais, e aí milhares de outros. Isso aí você pode achar no Google, né? Você tem aí essa barra de ferramenta fantástica ao alcance de vocês. É só saber usar. Resumo e resenha. São iguais? Não! O resumo, né, é algo conciso. É uma visão rápida do leitor. Vocês estão fazendo isso no filme. E eu gostei muito dos que eu já recebi, né? É algo assim, curto e grosso, né? Usar um tom pejorativo. É uma metáfora, né? É algo assim que eu assisti e que eu preciso colocar no papel para o interlocutor ver aquilo dali, ou não querer ver o filme nunca mais, ou querer ver o filme. Eu espero que todos façam críticas positivas para querer assistir o filme. Ok? E a resenha não. A resenha ela é mais trabalhada, né? Ela permite um conteúdo mais abrangente. Por quê? Porque eu vou trazer análise bibliográfica de outros autores, né? Eu vou trazer esse apanhado bibliográfico em relação a outros pensamentos, né? Em relação a outros conhecimentos, né? Outra coisa também que faz parte, né, do diferencial é que, professora, eu também não posso fazer a resenha de um filme? Pode! Você pode fazer a resenha de um livro, de um filme, de um episódio. Você pode fazer a resenha do que você quiser, né? Aí tem todas têm um padrão, né? Tem resenhas de filme que pode ser em 2 laudas, né? Tem resenhas de livro. Agora, os artigos, né? A contemplação do modelo disponibilizado pela ABNT, a resenha, ela se contempla em 6 laudas. Claro, 5 laudas com o desenvolvimento do texto. E a 6ª lauda,
Não esqueçam disso, é o referencial bibliográfico que você utilizou. Ah, professora, outra coisa interessante. Eu não utilizei nenhuma referência de outro livro. Eu só utilizei a do livro que eu estou resenhando, que no caso é o artigo que eu selecionei para vocês. Muito bem, não tem referência, porque a referência já colocou lá em cima. Quem são os autores e quem é o texto, né? Agora, se dentro do texto deles, né, tiver uma referência que eles usaram e você utilizar ela como base para você fazer uma citação, então você tem que colocar ela na referência. São os autores utilizados pelos autores dentro do texto. Aí você tem que trazer para referência. Ah, professora, eu não usei. Eu usei só as ideias do autor mesmo, né, sobre empreendedorismo. E aí, como é que fica essa sexta lauda? Tranquilo, né? Finaliza na quinta lauda, que não vai ter prejuízo nenhum, né? Porque você usou somente a referência do livro dos dois autores lá em cima do backup dos dois autores. Então, eu não vou precisar colocar nenhuma referência, né? Tem pessoas também que quando só utiliza as referências dos dois autores, eles vão lá na última lauda e escrevem apenas um parágrafo. Pronto, para completar, né? Essa sexta lauda aí, ok? Então, a resenha na diferença, né? Tem diferença do resumo da resenha, porque é uma síntese maior, né? E o resumo é uma síntese menor. Quando vocês estiverem fazendo o resumo de vocês para o artigo científico, quando nós nos encontrarmos aí no final do curso, vocês já vão estar craque nessa questão do resumo, né, do artigo. Vão trazer a afirmativa do tema, o objetivo, a metodologia e os resultados finais nesse resumo aí, né? Que é isso, o resumo é isso, é mostrar a afirmativa, eu vou colocar qual é o objetivo geral do texto, eu vou dizer que metodologia eu utilizei e vou falar os resultados finais. E aí, meus amores, eu acredito muito em vocês. Eu sei que estudar online não é bacana, fica repetitivo, né? Parece assim que dá um desânimo, mas é necessário nesse momento difícil, né? A qual todos estamos passando. Não é nem eu nem você, é todos, né? Então é um apanhado geral. Então nós precisamos estar mantendo esse contato. Eu sei que não é fácil, mas olha, eu estou aqui, disponível. Você pode mandar, professora, eu tenho vergonha, manda no PV. Pode mandar no PV as dúvidas, eu estarei disponível, tá? Para respondê-las, né, ao meu alcance. Tudo que eu tiver de entendimento, eu vou estar disponibilizando para vocês. Eu só peço para não deixarem para a última hora, né? Você pode estar aproveitando agora para terminar nesse feriado que começa amanhã, né, a quinta-feira santa, já fazendo já que não vai ter aula online, mas eu estarei online, tá? Talvez eu viaje para a roça na sexta ou no sábado, mas eu vou estar online. Lá tem internet. Talvez eu não responderei na hora, mas quando eu ver a mensagem eu vou responder, tá? Então não deixe de fazer. Não deixe que as lamentações do dia a dia se tornem maiores do que os seus sonhos, tá bom? Um beijo no coração de cada um, dos meus 79 alunos maravilhosos.